Olá, meus amores, seja muito bem-vindo a Salu, seu podcast semanal que fala sobre comunicação criativa. Uma temporada inteira dedicada para a gente conversar sobre comunicação. Como é que você trabalha isso nas suas redes sociais? Como é que você abre essa conversa com a sua audiência? Como é que você expande a sua criatividade para não ficar naquele processo de inanição, sabe? De produção de conteúdo. Eu não sei o que eu posto, eu não sei o que eu não posto. Enfim, aqui uma temporada inteira dedicada para a gente ampliar essa conversa. E no assunto de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que também está conectado à sua comunicação, que é o poder de doar, se abastecer de conteúdo para continuar doando e quebrar um pouco daquela história de eu não compartilho muito porque é o que eu vendo e aí vão acabar não comprando de mim. A gente vai entender um pouco isso e ampliar essa conversa. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao episódio de hoje. Antes de a gente começar esse episódio, eu quero te dar alguns avisos. Então vamos lá. Quando a gente começa no digital, né, a gente precisa da sua ajuda para curtir, para compartilhar, para mandar esse episódio para outras pessoas. Então, segue lá no Instagram, que é uma conta nova. Segue no Spotify, se inscreve no canal do YouTube. Eu preciso que você vá lá, comente, compartilhe e entregue, porque essas redes entendem que o conteúdo é um conteúdo de relevância, né? E acaba jogando para o algoritmo e vai jogando um pouco mais para frente. Então é assim que a gente começa no digital, pedindo ajuda de todo mundo que está aí ouvindo ou assistindo. Então vamos lá. Depois dos avisos, vamos começar a conversar. Já tô com o meu roteiro aqui, uma pessoa que adora roteiro, né? Vamos começar com um assunto super delicado. Não seja delicado e dedicado, tá? Não seja acumuladora e acumulador de nada na sua vida. De nada. Inclusive de conhecimento sem troca, sem reciclar e sem você abrir as possibilidades de você expandir os seus horizontes e o seu conhecimento. O poder da transformação, né, quando você é uma especialista de uma determinada área, o poder da transformação é algo que está completamente conectado à sua comunicação. Eu falo muito para os meus clientes no Persona Digital, né? Ok, para eu ser transformada por você, eu venho ao seu consultório, ao seu espaço terapêutico, ao seu escritório, né? Agora, como é que eu transformo essas pessoas que não podem vir, né, até mim num consultório, num escritório, e por diversos motivos, porque moram longe, porque não tem condição de financeira, enfim, como é que eu transformo essas pessoas para além daquelas que podem vir até mim? Esse é o poder de transformação de uma boa conexão na rede social. Então eu vou trazendo e compartilhando conteúdos, porque eu preciso trazer mais conteúdo, mais conhecimento para minha audiência. Quando eu entendo isso, eu vou engajando essa audiência. Então a grande pergunta que fica aqui, talvez a grande pergunta do episódio é: como é que você transforma a sua audiência para além daqueles que vêm ao seu escritório, ao seu consultório, ao seu espaço terapêutico, né? É uma provocação que eu deixo aqui. E meus amores, conteúdo, né? Quando você é especialista de algo, conteúdo é uma coisa que não falta, né? Você estuda muito, faz doutorado, faz mestrado, continua lendo, continua fazendo curso, continua se formando, se estruturando. Conteúdo é uma coisa que não falta. Agora, ao mesmo tempo, esse é um conteúdo, muitas vezes, que é um conteúdo muito formal. Então, às vezes, você precisa desformalizar ele para ele chegar numa audiência de um Instagram, de uma audiência de um canal de YouTube, que são pessoas que não são especialistas como você. Então, você vai desformalizar esse conteúdo. E às vezes fica parecendo que falta conteúdo para postar. Eu já falei sobre isso, eu já falei sobre isso, eu já falei sobre isso. Porque você pensa, muitas vezes, só na parte, digamos, técnica da coisa, né? A parte que vai educar alguém ou trazer uma informação importante sobre o que você faz para alguém. É muito importante pensar em criar repertório.
repertório de imagem, repertório de criatividade para as postagens, repertório do seu nicho, né? Olhar para o que as outras pessoas também estão tateando, estão fazendo, estão publicando e entender se isso cabe um olhar seu, se isso cabe uma forma sua de falar sobre aquele assunto. Então a gente vai criando uma pasta de repertório. Tem diversas formas de a gente fazer isso, né? Eu gosto muito de falar da nossa caixa de ferramenta. Então, você pode criar repertório de imagem, por exemplo, abrindo uma pasta do Pinterest e trazendo para lá imagens que estão relacionadas ao seu trabalho. Você pode criar uma pasta dentro do próprio Instagram e colocar posts que você acha interessante, conteúdos que você acha interessante e criar ali uma pasta de pesquisa, de coisas que podem te trazer e ampliar a criatividade na hora de criar o seu conteúdo. Você pode ter playlists, né, de podcasts, de assuntos que são relevantes. Você pode ter playlists de músicas que te geram insights, que te geram criatividade, que te colocam num momento com você mesma. Você pode ter lista de filme com anotações suas, de frases, de coisas que têm referências com o seu trabalho, enfim. Criar uma pasta de repertório, né? Ampliar esse olhar de como eu compartilho a minha comunicação com o mundo é extremamente importante, porque isso está diretamente ligado com a sua criatividade. Senão parece que você tem que ficar só criando conteúdo de um jeito só, de uma linguagem só sobre a sua técnica e só sobre informando e comunicando aos outros. Vamos lá, eu trouxe aqui uma lista de perguntas que te ajuda, uma provocação para a gente falar aqui sobre essa criação de repertório, né? Onde você busca inspiração? Que tipo de coisa abastece a sua mente? O que você lê? Você assina algo, né? Assina no sentido de revista, jornal, hoje em dia, né? Muita coisa digital. Que site você costuma visitar na internet? Que tipo de música você escuta? Que filme você vê? Você frequenta exposição de arte? O que você coleciona? Você assiste coisas para além do seu nicho? O que tem dentro do seu caderno de anotações? O que pendura na sua mesa de trabalho? O que prende na sua porta de geladeira? Quem faz um trabalho que você admira? Quem rouba? De quem você rouba ideias? Você tem algum herói? Quem você segue online? Quem são as pessoas que admira na sua área? Quando a gente amplia esse olhar e amplia essas conexões, tudo isso vai, na hora que a gente senta para produzir algum conteúdo relacionado ao nosso trabalho, essas informações elas estão dentro do nosso processo, do nosso canal intuitivo, né? Então a gente começa a se conectar com essa amplitude do que a gente vê, assiste, todas as informações externas com que a gente abastece. Ou seja, eu primeiro preciso me abastecer para doar. E aí eu dou, mas eu preciso continuar me abastecendo, continuar lendo, continuar estudando e ampliando o meu repertório, né? Outra coisa muito legal de a gente falar, assim, quando eu vou só me abastecendo, fazendo curso, e tá tudo aqui trancado nos livros, nas anotações, nos meus cadernos, e eu não partilho isso com o mundo, eu viro uma acumuladora do meu próprio conteúdo. Eu viro uma pessoa de livros na gaveta, né, futuros livros na gaveta, e aí são pessoas que normalmente têm uma sensação assim, ó, eu vendo meu conteúdo, eu vendo cursos, eu dou palestras, né? Então, como eu vendo o meu trabalho, eu não quero partilhar porque as pessoas podem perder o interesse na hora de comprar o meu curso, o meu trabalho, a minha palestra, enfim. Amores, quando eu começo a divulgar essa venda dos meus cursos, dos meus trabalhos, existe um processo que é um processo estratégico da divulgação desses conteúdos. É claro que você vai divulgar bons conteúdos e contar boas coisas e dar boas informações para atrair essas pessoas para a venda dos seus produtos. Agora, ele é estratégico. É quase como se você desse informações
de um quebra-cabeça todo desmontado, e para ela montar esse quebra-cabeça, ela precisa entrar no seu curso, assistir a sua palestra, enfim, né? Ter acesso a ele numa narrativa linear, da forma com que você conta esse processo, como você vende isso. Então, a gente vai quebrando um pouco desse lugar de eu não compartilho, porque se eu compartilhar não vou interessar, né? Então eu fico só retendo conteúdo. Quando eu retenho conteúdo, eu também sou uma pessoa que acabo olhando pouco pro conteúdo do outro, né? Então eu me abasteço pouco, observo pouco o que o outro está fazendo, ou eu também fico aquelas pessoas que fico só sugando conteúdo gratuito. E aí eu fico com como é que chama? Quando overmind, você fica com a cabeça completamente cheia, né, de conteúdos picados das outras pessoas. Então eu peguei um cursinho de alguém aqui, assisti só o gratuito, assisti só a masterclass gratuita, assisti só a palestra gratuita, e eu não me aprofundo em nada. Então eu fico uma pessoa que eu fico superficial, né, e fico me abastecendo desses conteúdos rasos. Então parece que a mesma coisa eu tenho que fazer com o meu trabalho, só ampliar, só compartilhar conteúdos rasos. Faz sentido para vocês? Um pouco desse raciocínio. Então eu preciso fazer uma troca. Então, por exemplo, coisas que são muito legais de a gente partilhar. Processo de trabalho, backstage do que você está fazendo, livros que você compra para trazer mais informação para o seu cliente, para a sua audiência, curso que você está fazendo, trazer informação desse curso, por que você faz esse curso. Então, quando eu vou compartilhando bastidor de trabalho, eu também vou criando uma autoridade e mostrando para essa audiência que eu absorvo conteúdo, mas eu também partilho esse conteúdo. Aí a gente tem uma importância bem grande para a gente criar essa conexão. Então, conte sobre a sua vida, né? Eu falei já no episódio anterior, quem não ouviu, tá lá, volte um episódio depois de ouvir ou assistir esse, do poder da contação de história. Então, conte as suas histórias, conte histórias importantes que acontecem na sua jornada com a sua clientela, dentro do seu processo, do que você vende, né? Ensine, seja a sua profissão, seja o seu hobby, torne as pessoas melhores em algo que elas querem ser melhores, né? Então, você às vezes tem um ofício X, mas tem algo do seu lifestyle que você compartilha que ressona naquelas pessoas e transformam elas. Então você pode, por que não, ser uma dentista que compartilha bons livros, né? Ser um médico que compartilha bons filmes. Então você pode trazer e tocar as pessoas das outras dimensões que você se sente à vontade de partilhar e que talvez melhore e transforme a vida de quem tá lá te seguindo, te assistindo, te curtindo, porque é sobre isso, é sobre troca. A gente tá aí com os nossos trabalhos e as nossas vidas num lugar chamado rede social, né? Agora, tem uma frase que eu gosto bastante, assim, se você quer ter, você tem que dar. Então, doe, troque, faça essa conexão e se abasteça cada vez mais. Vá entendendo estrategicamente a sua hora de doar, a sua hora de se abastecer, a sua hora de doar, a sua hora de se abastecer. Trocas e conexões fazem parte do seu processo de comunicação e do crescimento da sua comunicação. Para ser interessante, você precisa ser uma pessoa interessada. Tá bom, meus amores? Essa é a minha provocação de hoje. Me conta aí nos comentários, me manda recado, seja no Instagram, no YouTube, no Spotify, seja onde for. Me conta o que você acha, o que te tocou, o que bateu aí no seu ouvido, pra gente continuar trocando. Episódio que vem a gente continua com mais conversa sobre comunicação, mas eu quero te ouvir, porque isso daqui eu proponho uma conversa. Então me manda recado aí que eu quero saber. Salu fica por aqui, o episódio de hoje. Um grande beijo e bons ventos!